Não, e eu fico puto porque ninguém fala disso. Não é simples você empreender, não é você estar de galera, é você estar sozinho o tempo todo. Eu sou Luciano Freitas, bem-vindos ao meu canal Vida em Beta, e aqui eu falo do cotidiano deste pobre empreendedor. Pobre por enquanto, hein? Quem sabe? Que merda. Bom, todas as vezes que a gente fala, eu ouço isso muito, eu até mesmo enquanto mentor, eu ouço o seguinte dos meus mentorados: "Ah, cansei do meu chefe, eu quero ir embora, quero fazer minha empresa, quero empreender. Ah, o jeito é empreender". Como se fosse super tranquilo, super fácil. Nossa, empreender então é a solução, seja seu chefe, seja seu próprio chefe. Galera, vamos lá, vou dar uma dose de realidade aqui para vocês. Essa é a minha quarta vez empreendendo, de longe é a mais difícil, mas de todas, porque as outras vezes até tinha. Uma delas não tinha dinheiro, mas eu ainda estava no Brasil, aqui eu não, nem no Brasil eu tenho e dinheiro também a gente não tem ainda, então é muito tenso, é muito complicado você estar nesse lugar. E fora dinheiro eu também estou sem meus amigos, estou sem minha família, estou sem meus parceiros, estou sem tudo, né. Eh, então essa é a parte que fica cada vez mais complicado, mas empreender no geral é um caminho solitário. Não, as pessoas primeiro não vão te entender, sua família não vai entender. O que que você vai falar para sua família? "Ah, estou empreendendo, estou sendo acelerado". Aí seu pai olha e fala para você assim: "Acelerado? Estão alguém estão te batendo? O que que é essa aceleração?". Então isso é algo que ninguém vai falar, que ninguém vai te entender, que seus amigos não vão te entender. Vai chegar uma hora que você vai, eh, sei lá, jantar e as pessoas começam a falar dos trabalhos dela: "Ah, eu fui para o México a trabalho. Nossa, eu conheci fulano", e você fala: "Cara, eu ainda estou tentando desenhar meu CRM pela 10ª vez e não tá rolando". E isso não é interessante pra galera. Então você vai se sentindo cada vez mais solitário. Eu lembro uma vez específica, quando eu estava cofundando a Facili, há uns em 2018, uns 7 anos atrás, mais ou menos, 7, 8, que a gente resolveu se encontrar, uns amigos, assim, uma estava no Google, outra estava na Uber, a outra estava na Amazon, sabe, estava assim, pô, que legal, e eu estava na Facili, uma empresa com uma marca que ninguém conhece, fazendo um monte de coisa muito básica, fazendo um trabalho, assim, o que que eu fiz na semana? Comprei papel higiênico que faltou, comprei um cabo que estava, a internet melhorou depois disso e, sei lá, paguei $30 a mais do servidor da Amazon para ver se o app não caía no teste. Então isso é chato para você contar. E eu lembro nesse jantar específico eu fiquei meio assim, as pessoas todas elas se empolgadas entre elas e eu meio estranho, né, porque não tem muito o que eu falar aqui. Aí eu falava, a galera: "Ah, legal. Então, ó, seguinte", o cara fazia minha linha meio Xuxa, tipo: "Ah, então, senta lá". Eu: "Cara, que merda, né". E ninguém fala disso, escola de empreendedorismo nenhum fala disso. Ninguém fala que empreender, você ter uma marca e você fazer as pessoas conhecerem a sua marca, demora muito, é muito caro e até e tem muito mais chance de dar errado, né. E mesmo assim a gente está empreendendo, mesmo assim a gente está sozinho. Eu tô sozinho, eu tô num parque, eu não tô em Berlim agora. Eu vim para uma cidade que chama Potsdam, que fica uns 40 minutos de Berlim, porque eu precisava deste silêncio para minha cabeça. Tô num parque incrível, nem sei como é que chama esse parque, só sei que eu vim sem roteiro, eu só sei que eu vim pra Potsdam, e a hora que eu cheguei na cidade eu falei: "Tá, que tem pra fazer aqui mesmo?". Essas são é o tipo de maluquice que normalmente a gente faz quando a gente tá empreendendo, porque nesse meio do caminho, também não tem ninguém para te orientar, nem mesmo os mentores do programa, tá. Quando acabar eu vou fazer um apanhado geral, né, que eu tô chegando na metade do programa da Antler, então, tem muita coisa ainda para acontecer, mas eu vou fazer um vídeo no final, assim, um grande um sumário do que rolou. Mas mesmo a gente tendo essa aceleração, tendo contato com os empreendedores, tendo contato com outros fundadores,
ninguém necessariamente primeiro, ninguém está muito preocupado contigo, é você e você o tempo todo. Ah, e ao mesmo tempo, se você está indo numa direção errada, o máximo que eles vão fazer é te ignorar, eles não vão te corrigir, eles não vão chegar pra você e falar: "Viu, e se você fosse por aqui?". Ou eles gostam ou eles não gostam, e fim. Se eles gostam, você tem um cheiro de que você está indo para o lugar certo. Se eles não gostam, pode ser que tenha um cheiro de que você está indo para o lugar errado. E é somente isso. Eu gravei um vídeo do Shark Tank, aliás, assista, vocês vão ver, tipo, eu falei exatamente como é que é. Assim, você vai lá naquela adrenalina, são 15 minutos que a gente tem com os investidores para apresentar, e a gente só apanha. O último, inclusive, não foi tão ruim. Estamos indo talvez bem. Mas mesmo assim, é um caminho muito solitário, eu tô sozinho aqui agora, tá eu e uma câmera. Me sentindo estranhíssimo gravando esse vídeo aqui, mas, eh, é tudo que eu tenho, e tá tudo bem. Tá, Luciano, mas aí você tá empreendendo também na Alemanha, num país que não é seu, nas coisas que não são suas e tudo mais. Se você tivesse aqui, você não estaria totalmente sozinho. Sim, eu dei esse exemplo dos meus amigos quando a gente foi, jantar e tal. Acontece também, sabe, eh, as pessoas gostam de saber o que que você está fazendo. E se nem você sabe o que que você está fazendo, e eu tenho certeza que quem é empreendedor, quem já empreendeu, quem já fundou startup, eu tô olhando para o chão aqui para ver se eu não vou cair, na verdade. Eh, quem já empreendeu tá ligado. Quem já empreendeu fala: "Cara, é uma solidão, né, cara? É uma solidão, é uma solidão, é uma solidão não tão gostosa". Empreender é que nem quando você chega em altos cargos de liderança. Embora num alto cargo de liderança você não vai precisar empreender necessariamente, eh, não tem muito com quem compartilhar, não tem muito com quem chorar as pitanga, sabe essa coisa? E isso é doloroso. Na liderança, o povo costuma falar, né: quanto mais alto você chega no topo da pirâmide, mais estreito é o caminho, menos gente tem do seu lado, muito pelo contrário, só tem gente querendo te fuder". E não é muito mentira. É que quanto mais alto no topo da pirâmide você tá, numa empresa, por exemplo, menos gente sim vai ter do seu lado, óbvio, e com muito mais responsabilidade. E o trabalho é cada vez mais complexo. E muita gente nem sabe como chegou lá. Isso faz com que eles se fechem, porque como assim eles vão mostrar vulnerabilidade? Eu cheguei até aqui, já sou diretor sênior, já sou VP, C-level e tal. E como assim eu não vou mostrar que eu não sei? E se descobrirem a minha farsa? Isso daí eu diria que é uns 80%, tá? Para mais, sendo bem otimista. Então, quando você vai empreender, a gente nem o glamour e nem o salário desse C-level a gente tem. Tem muito menos gente fazendo o que a gente está fazendo. Tem muito menos gente que sabe fazer o que a gente está fazendo. Por exemplo, na hora de criar um produto, se eu vou conversar com as pessoas do mercado corporativo, de produto, que manjam de produto, eles vão me dar várias dicas que não vão funcionar. Dicas boas, não que eles não são ruins. Mas quando você está empreendendo, o jeito de olhar para um produto é muito diferente. É do tipo assim: pô, Luciano, você está criando um negócio, mas como é que vocês vão ganhar dinheiro? Eu não posso pensar nisso agora. Eu tenho que pensar em, primeiro, validar um, validar um problema, saber se esse é um problema da minha cabeça ou se é um problema que realmente existe. Se é um problema que realmente existe, eu tenho que validar uma hipótese de uma potencial solução para esse problema que eu inventei. E aí, depois disso, eu tenho que criar o tal do MVP, um produtinho, e também validar ele. Nesse meio do caminho, eu não posso pensar em dinheiro. Como é que eu vou falar isso para quem está começando a empreender agora? E aí, claro,
vão te chamar de louco, vão te chamar de perturbado. A galera não tá totalmente errada, tá? Não sei se o pessoal tá totalmente errado de chamar de louco e perturbado. Mas, ao mesmo tempo, eh, você tem cada vez menos gente para conversar. Agora eu vou falar um pouco da minha situação específica. Sim, acho que já tem todo esse cenário de empreender e estar sozinho, e me sentir sozinho. Tem uma coisa minha de me sentir sozinho já, desde que eu nasci praticamente, então agrava, tá? Mas aí eu sei até onde agrava, nada como fazer terapia. Eu sei o que vem com o software de fábrica e o que é do ambiente. Eh, e aí tem o lugar que eu me coloco, né? Não consigo fazer nada tão simples na vida. Deixa eu sentar aqui. Não consigo fazer nada tão simples na vida, então resolvi empreender na Alemanha. Aí eu vim para Berlim, num programa de aceleração que a gente passou. Eu, o Luca e o Arya, nós três somos co-founders e decidimos vir para Berlim. O Luca é italiano, o Arya é iraniano e eu sou brasileiro. Estamos morando em Berlim, estou dividindo um Airbnb com o Luca. Tá sendo legal. Ele é um bom flatmate, eu diria. Mas continuamos em Berlim. Então cada um tem uma cultura, cada um tem o seu jeito de ser individual. Eu tenho o meu jeito de ser individual. Olha, acho que dos três, eu acho que eu sou o mais individualista, assim, de, de ter as minhas horas de fazer certas coisas, inclusive de ficar sozinho, tá? Eu tô me sentindo sozinho, estou me sentindo sozinho agora, mas eu não tô sentindo solidão, por exemplo. Isso não significa que eu não sinta de vez em quando, tá? Mas esse é um momento que eu queria estar e ficar sozinho para organizar meus pensamentos. E por alguma razão decidi fazer esse vídeo aqui e compartilhar isso com vocês. Mas eu tô compartilhando porque, primeiro, que tá sendo uma jornada única na minha vida. Eu nunca fiz o que eu tô fazendo agora. Aliás, pergunta motivacional. Como normalmente eu sou desmotivacional, pergunta motivacional. Quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? E é bonitinho perguntar isso, mas faz algo grande pela primeira vez, sabe? Comece a estudar árabe, comece a estudar mandarim, faça um curso de café, vai empreender, sabe? Faz um curso de fim de semana, aqueles de impacto que vai te virar de ponta cabeça. Porque isso você vai estar fazendo coisas pela primeira vez. Então, eu decidi fazer isso pela primeira vez também. Empreender num país que eu não conheço tão bem, não falo a língua. Eu sei pedir comida, pedir licença, assim, máximo, em alemão. Então, mas está sendo bem interessante, porque eu diria que nessas 4 semanas que se passaram, caramba, passou 4, foram 4 semanas já. Eu tô entrando pra quinta semana, o programa tem 10 semanas, então daqui uma semana chegaremos no meio do programa. É loucura, loucura. E nesse meio do caminho, cara, eu acho que eu já aprendi mais do que eu aprendi facilmente nos últimos 5 anos. Facilmente. A Facili, ela me deu como vou te dizer, ela me deu uma seniorização, muito conhecimento, né? Mas aí depois que eu saí da Facili, eu repliquei esse conhecimento. Foi muito interessante também, eu tive muito aprendizado, aprendi dos segmentos que eu trabalhei com segmentos que eu nunca tinha trabalhado antes. Mas aqui eu tô tendo um turbo disso, né? 100x de velocidade, assim, do que eu tô vivendo aqui agora, do que eu tô aprendendo aqui. Então, isso pra mim não tem preço. E é por isso que eu sempre falo, e eu acho que eu vou voltar no ponto de inteligência emocional, de terapia, faça cursos de inteligência emocional. Não só leia sobre, porque quando você lê, isso vai pro teu cognitivo, pro intelectual. Aí o seu intelectual vai ficar lindamente sabendo sobre emoção, mas você tem que sentir, né? O fato de você compartilhar com alguém que tá ali com uma escuta ativa e tem técnica para te pegar no pulo. Uma frase dessa pessoa pode transformar a sua vida. Então, eu faço terapia há 15 anos. Por que que eu tô falando isso de novo? Porque se não fosse isso,
eu já teria abandonado. Eu já teria saído desse programa, tá? Tá? Sim, porque tá longe de tudo, estar sozinho, não ter mais ninguém, mesmo os amigos, mesmo quem que pode me ajudar aqui, não é assim, entendeu? É eu e eu, por mais que os meus co-founders estão aqui, e se eles estiverem na merda, eu tenho que ajudar ainda por cima. E vice-versa, a gente tem que se apoiar e tem que estar os três emocionalmente no lugar. Se não é terapia, já era. Não é uma história muito bonita para se contar. E aí a gente só sai mais traumatizado do que qualquer outra coisa. Mesmo se eu chegar no final do programa e a gente decidir fazer outra coisa, que eu acho muito difícil, mas mesmo se isso acontecer, valeu muito a pena, porque já valeu, já fechou o programa inteiro assim de aprendizado, já completei a cartela de aprendizados e que legal que tem cada vez mais aprendizados, mas eu só consigo perceber isso porque a minha mente está no lugar. Então, sim, se você quer empreender, saiba de tudo isso, é punk, você vai se sentir cada vez mais sozinho. Você pode empreender dentro da sua casa, você vai se sentir sozinho, você vai se sentir o estranho, você vai se sentir, pô, como assim? Tá todo mundo indo para um lado, só eu tô indo para o outro. As coisas que você precisa fazer são completamente diferentes, não são tradicionais, não são comuns, são totalmente incomuns, e para isso você precisa ser um ser extraordinário. O ordinário é aquela coisa da ordem. Não, você tem que ser o cara que vai fazer a coisa no caminho oposto. Nadar contra a maré cansa mais, mas você vai chegar no lugar onde as pessoas só passam desapercebido. Você vai ser dono desse lugar. Então, quero encerrar esse vídeo aqui. Olha, pela primeira vez encerrando o vídeo lá pra cima, eu acho. Não esquece de deixar seu like, porque eu tô montando esse canal agora, tô bem satisfeito, tô bem feliz de estar compartilhando isso com vocês. Eu, na hora de empreender, eu procurei vídeos assim, eu não achei, tá? Então, por isso eu me sinto na obrigação de gravar e compartilhar isso aqui com vocês. Deixe o seu like, deixe o seu joinha, se inscreva no canal, porque isso me ajuda, me motiva para fazer cada vez mais vídeos para vocês. E contem comigo, nos vemos no próximo.